O evangelho de hoje é muito forte. Quando eu estava preparando a homilia deste domingo, eu estava pensando sobre muitas coisas. Esse evangelho é até difícil de ser entendido, sabe? Tem alguns textos que é mais fáceis de serem explicados, talvez, de a gente construir uma bonita homilia. Mas quando eu estava lendo este texto, assim, eu não estava pensando em palavras bonitas para dizer para vocês, assim, eu não estava pensando em coisas que talvez pudessem tocar sentimentalmente o coração de vocês. Até porque fé não é só isso. Aliás, fé não é isso, né? Não é sentimento, não é, sabe, é decisão, é força, é eu ser moldado pela graça de Deus. Eu venho para a igreja, para a palavra de Deus me provocar mesmo, para penetrar no meu íntimo, para mostrar aquilo que está escuro, para tornar claro na minha vida aquilo que precisa ser mudado de verdade. Pois bem, gente, olha, Jesus é tomado pelos seus como louco, alguém que está fora de si. Como diz o texto, ele não tinha tempo mais nem para comer. Os parentes vão até ele, tentando agarrá-lo para tirá-lo da multidão. Ele se esquiva. A gente pode imaginar a missão árdua demais. Não parava nem para comer. E Jesus é verdadeiro homem, assim como é verdadeiro Deus. Sentia fome como nós sentimos também. Chorava, sentia suas necessidades como a gente sente também. E estava vivendo essa vida intensa para anunciar o evangelho. Até me lembrei um pouco, quando eu estava preparando isso, da vida nossa mesmo, de padre, sabe? Eu não sei se vocês sabem disso. Só no Brasil, do ano de 2016 até o ano de 2023, só no Brasil, 40 padres. São números alarmantes. São números que acendem, assim, um alerta. Homens consagrados. Homens que devem anunciar a vida, a dignidade, o dom da vida. O que os leva ao extremo? O que os leva a tomar decisões assim? Várias coisas. Primeiro, o ativismo espiritual que todos nós estamos sujeitos quando a fé passa a ser algo assim, por ser, sabe? Eu venho para a missa porque talvez é pecado faltar, não é pela graça. Porque eu preciso de Deus, porque eu preciso me encontrar com Ele. Eu não sinto mais a mesma empolgação de antes, a mesma vontade de rezar. Depois entra a exaustão. Vocês podem perceber. E padre, só é notícia. É igual avião. Só é notícia quando cai. As pessoas não... Sabe, gente, às vezes a gente tem que fazer a experiência. E eu tenho muita clareza daquilo que eu estou falando para vocês aqui, viu? A inutilidade. Faça a experiência da inutilidade para você saber quem fica. As pessoas, o povo, quer nos ver ali pronto. Para atender confissão, para celebrar missa, para isso, para aquilo. Ninguém está interessado como está a saúde de um padre, por exemplo. Ninguém está preocupado com isso. Ninguém está preocupado com aquilo que está passando. Não estou dizendo isso para mim, porque às vezes o povo é tão criativo que vão sair daí para fora dizendo que o padre Patrick está falando que está doente, que isso. Não, eu estou falando de um todo, de um conjunto, que serve para vocês também. Porque também nos lares de vocês se vive isso. É uma exaustão, muitas vezes, psicológica, física mesmo, e a sensação que muitas vezes temos é que aqueles que estão ao nosso lado não estão de fato. Sabe aquela sensação de você estar rodeado de gente e ainda assim se sentir sozinho, como se não tivesse ninguém para ser um sustento? Quantas vezes eu escuto? Quantas e quantas vezes, principalmente, não é exclusividade, né? Mas a maioria das vezes é mulheres que nos procuram justamente com este sentimento, carregando essas dores de exaustão, porque tem maridos que não as olham,
que não valorizam aquilo que fazem, homens que acham que prover, encher a despensa e pagar as contas, pronto, já está fazendo o seu papel, mas não tem uma sensibilidade do olhar, sabe, de ver por dentro, de enxergar com o coração, de emprestar o colo, de se fazer presente. E o inverso acontece também, como muitos homens talvez trabalhando, sofrendo, cansados, exaustos, e as mulheres estão preocupadas em ir para shopping, ir para salão, fazer unha, fazer cabelo, não estão nem aí desde que tenha dinheiro para elas bancarem os mimos e tudo mais. É uma sociedade podre. A gente está vivendo uma cultura assim de descarte, e a gente está descartando pessoas de nossa vida, assim como a gente descarta roupa. Falta, às vezes, o comprometimento, a sensibilidade. São relações fracassadas, matrimônios que não duram mais nada, porque acabou o amor. Não sinto mais nada, né? Cheguei num limite, num cansaço, não passou por nada ainda na vida, não sofreu nada ainda. Nas primeiras dificuldades, nas primeiras ondas, pulam fora, porque se acham nesse direito, né, de passar por cima do outro como um rolo compressor, sem se dar conta daquilo que está sofrendo, passando. Os filhos de vocês pedindo socorro, pedindo ajuda, as famílias que não param mais para rezar, família que não para mais nem para comer junto, para se reunir ao redor da mesa. Vocês não se encontram mais, vocês não olham para quem está dentro da casa de vocês, vocês não têm uma sensibilidade, às vezes, de perceber que o outro está padecendo, sofrendo, e não tem colo. Não tem carinho, não tem afeto, porque a gente é levado por essa cultura aí mesmo, do imediato, daquilo que é passageiro, é aquilo que escutamos hoje na missa. O nosso olhar deveria estar voltado para aquilo que é invisível, não para aquilo que é deste mundo, para aquilo que é visível. E o nosso coração, muitas vezes, está pautado nisso, naquilo que é passageiro. Não naquilo que é eterno, naquilo que permanece de verdade, sabe? De a gente ter aquilo que sobrava no coração de Jesus. Compaixão. E a gente sente compaixão quando experimentamos a dor do outro também. A dor do outro é a minha dor também. Se ele está sofrendo, eu estou sofrendo junto também. São coisas assim que pode mudar um dia, sabe? Você chegar para sua esposa, como você está? Está tudo bem? Faz tempo que a gente não conversa. Vamos conversar um pouquinho. Como eu posso melhorar? Como eu posso melhorar aqui dentro de casa, como pai, como esposa? Você também falar isso para o seu esposo. Está tudo bem? Posso te ajudar? Obrigado. Obrigado por tudo isso que a gente tem vivido e construído junto. Obrigado pela nossa história. Obrigado pelos filhos que você me deu. Nem isso. Eu te amo. Sabe? Deveria ser simples dizer isso, mas vocês não dizem. Os pais não dizem isso mais para os filhos. Os filhos não dizem isso mais para os pais. O esposo não diz isso mais para a esposa não diz isso mais para o esposo, não diz. A gente está preocupado com aquilo que passa, com aquilo que é passageiro, não para aquilo que é eterno, não para aquilo que dura de verdade. E estamos permitindo o mal tomar conta de nossa vida. É um império que está sendo construído dentro do nosso coração, sabe? O mal cresce de tal forma que nos cega, a ponto de a gente perder a nossa sensibilidade. Perdemos. Nós não somos mais humanos de sentir o que o outro está sofrendo, o que está padecendo. É triste, gente. É aquilo que talvez existia aí nesse evangelho que nós escutamos hoje. A vida corrida, Jesus se dando, se oferecendo, se sacrificando. Mas logo mais iriam querer matá-lo também. Quando ele começa a desagradar, quando ele começa a contar as verdades, quando ele começa a acusar. Logo mais iriam tramar a sua morte. É assim. É a experiência, como eu disse para vocês agora há pouco, da inutilidade. Quando eu for um padre velho, inválido,
Ninguém vai querer saber do Padre Patrick. Essa é a verdade. Não serão vocês, serão outros. Que missa chata. Padre que não fala coisa com coisa. É a verdade. É isso. A vida da gente é na... Olha, faça a experiência da inutilidade para você ver. Veja esses jovens aí, né? Postando essa vida falsa, de ilusão, bebida, festa, não sei mais o quê. Aqueles que são teus amigos, experimenta a inutilidade. Não tenha nada para oferecer para eles. Não tenha mais dinheiro, não tenha mais eventos, não tenha festa. Você vai ver quem vai permanecer contigo do teu lado de verdade quando você for inútil. Quando você não tiver mais nada para oferecer. Os que ficarem, esses são mesmo. Esses são presentes de Deus para a sua vida. Mas você pode ter certeza que a maioria vai embora. Quantas vezes eu já testemunhei? Foi 1, 2, 3, não. Mulher ficou doente, por exemplo. Um câncer de mama, como a gente vê muito. Já vi muito marido caindo fora. A inutilidade faz as pessoas falsas caírem fora. O contrário acontece também. Uma vez a gente estava analisando um caso de nulidade matrimonial. 2 jovens se casaram, bonitos, cheios de vida, com todos os compromissos assumidos ali diante do altar. Aquilo que vocês prometem, não, eu te recebo por minha esposa, por meu esposo, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Correto? Aí, isso é uma história real. Esse jovem sofre um acidente de moto, fica paraplégico, perde os movimentos, da cintura para baixo. A mãe, em comum acordo com a esposa, disse o seguinte: olha, deixa ele aqui, você está trabalhando, vocês ficam aqui em casa, ao menos nesse primeiro momento de cuidados e tudo mais. Tudo bem. Ela ia lá todo dia ela ia lá olhar o marido, dormia lá com ele e tudo mais. Todo dia ela estava lá. Depois de um tempo, as visitas que eram diárias foram se espaçando. Era uma vez por semana, 2. Passou mais um tempinho, aquilo que era espaçado 1, 2 vezes na semana, ficou raro, 1 mês. As desculpas, não, eu estou trabalhando muito, não estou tendo tempo, chego cansada já em casa e tudo mais. Resultado, depois de pouquíssimo tempo ela começou a se envolver com uma outra pessoa. E essa pessoa era de uma família muito religiosa na cidade. O rapaz é de uma família estruturada, religiosa, os pais participavam da igreja e faziam questão que qualquer relação que ele tivesse fosse casamento na igreja, certo? Aí a moça, apaixonadinha por esse rapaz, entrou com um processo de nulidade do matrimônio dela. Existe a possibilidade, né? Existem várias causas de nulidade. Porque ela queria casar na igreja, porque ela queria ter filhos, ela alegava isso. Porque o marido dela não podia mais ter filhos, se tornou impotente, e ela queria ter filhos. Logo trocou. Está inútil, né? Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando, né? Então, não me serve mais. Mas ela prometeu diante do altar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, para sempre. E agora não está mais. Agora o deixou. Sabe o que eu achei extraordinário? Naquele caso específico, que a igreja concedeu a nulidade. Porque prometeu da boca para fora. Não era de verdade. Mas deu a ela uma penitência. Achei que foi pouco. Você não... O casamento é nulo. Mas você não pode casar mais na igreja. Não por enquanto. Até se provar o contrário, porque você não tem maturidade para isso. Pode acontecer de novo e você vai estar vivendo a mesma coisa também. Quem não quer sofrer, não casa. Quem não quer se sacrificar, quem não quer fazer renúncia, se consumir igual uma vela consumida, não casa não. Tem muita gente que está inapta ao casamento. Tem muita gente que não pode casar. Pessoas orgulhosas, pessoas que se acham o centro de tudo, a síndrome da cereja do bolo, né?
negócio do amor próprio. Eu me amo em primeiro lugar. Eu cuido de mim em primeiro lugar. Sou eu em primeiro lugar. Se você está casando com uma pessoa assim, pode ter certeza que um dia ela vai escolher ela do que você e sua casa, sua família. O amor é para o outro. O amor é para o outro. O amor é para ser ofertado, doado. É sacrifício, é renúncia. Por fim, gente, não permitamos que o mal triunfe sobre a nossa vida. É tempo de a gente expulsá-lo, de a gente rever a nossa conduta. Sempre haverá uma oportunidade de mudarmos, cantamos isso no Salmo. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. E eu espero por isso. Para todo pecador arrependido, a mão de Deus vai estar estendida para levantá-lo, para perdoá-lo, independente do que seja.